já estava, tipo, consolidada no mercado. Falou assim, eu vou estudar isso aí não, cara. Deixa pra geração nova infelizmente, essa não é uma máxima. Eu acompanhei, né, no caso, esse processo. Eu não acompanhei, você pode falar com muito mais conheci muita gente que entrou numa pobreza profunda mesmo, sabe? Era questão de não conseguir raciocinar aquilo que eu falei. Você não pode falar assim, ano que vem eu vou ver isso. Isso é uma somatória de coisas para você chegar e falar assim, agora eu vou ver isso. O que eu quero dizer, você ir para eletrônica automotiva, você tem que saber elétrica. Não tem como você ir para eletrônica automotiva, digo, de fazer um diagnóstico mais profundo sem você saber elétrica, saber de verdade. Aí você vem, então você tem que focar, não, vou focar em revisão, vou focar em suspensão, vou focar em freio. Agora, falar, eu sou mecânico e amanhã eu vou ser um cara que vou mexer com eletrônica do nada? Não, peraí. Tem um processo. Não, tem um processo, esse processo não é curto. Para você falar que você vai fazer um diagnóstico que vai te trazer renda, estamos falando de 10 mil horas de muita prática, muito sofrimento. Hoje, por exemplo, até ontem você poderia tirar uma peça de um carro, colocar no outro para ver se era a peça. Fazer aquele teste emprestado, certo? Isso. Hoje, para você tirar uma peça de um carro, você tem que entrar com o equipamento. Desprogramar aquela peça do carro. Sim. Sabe? Fazer a remoção. Fazer remoção. Todo o processo de remoção da peça de uma unidade de comando, por exemplo, de uma BSM, uma BSI e tal, aí você desprograma ela toda do carro, olha o processo. Aí você libera o número do chassi daquele carro, daquela peça, aí você leva para o outro carro. No outro carro você tem que desprogramar a anterior, apresentar essa. Então esse negócio de tirar um, põe no outro... Para no fim ver que não era defeito naquela peça. Que não era defeito naquela peça e você perdeu 2, 3 dias, você provavelmente teve que arrumar um scanner de montadora ou o seu scanner tem que ser um top das galáxias. Pagar um gateway. Pagar um pass-through. Pô, sem pass-through muito você não vai fazer essa desprogramação, essa liberação. Então nós estamos num processo que é assim, eu faço suspensão, eu faço eletrônica e diagnóstico a hora que eu quiser. Cara, realmente, você vai fazer a hora que você quiser. Mas não quer dizer que você vai sair arrebentando a boca do balão com tanta facilidade. Então assim, o que eu vejo no mercado de 12 anos atrás para o de agora é que quem não começou 12 anos atrás está na roça. Com essa parte de eletrônica automotiva. É bem mais difícil, né? É bem mais difícil. Você saber o que é um ASCII, saber o que é um hexadecimal, um binário, saber o que é um Hertz, um PWM, um protocolo, saber se essa uma rede de comunicação. Você está olhando uma coisa que antes era aqueles caras que trabalhavam cuidando da rede de computador da IBM lá no... Não, a rede de computador, que é aquele supercomputador da AM, o que aquela molecada faz lá, naquele supercomputador 0 e 1, 1 e 0, tá no carro. Quando a gente pega hoje uma rede CAN, você está vendo o quê? 0 e 1. Hexadecimal. Ainda quando você é técnico de informática, você troca a placa de rede, liga o cabo azul, testa o cabo azul, bota lá. Você está preocupado com os dados que estão passando ali? Não. Você não vai depurar, você não vai decodificar aquilo. Não. Só que hoje, no carro, nós temos o cabo azul de rede, vamos dizer assim, mas é um outro formato. A gente tem não só um tipo de rede, a gente tem vários tipos de rede. Rede, cara, de dados dentro do carro. Como que o cara vai falar do dia para a noite que ele vai mudar? Ele tem que começar o processo. E hoje, por isso que hoje os treinamentos estão ficando cada vez mais populares, né? Inclusive você também começou a dar treinamento e agora ensinando a galera aí essas novas tecnologias aí, né? A minha história com passar informação ela é tão longa quanto o YouTube. Quantos estados, eu conheço todos os estados do Brasil, né, dando treinamento e workshop, e palestra, e mentoria, e bate-papo, e tudo que eu posso. Com o espaço que a gente criou em Jacareí, eu tive a oportunidade de não só mostrar uma imagem ou falar, eu tive a oportunidade de deixar as pessoas pegarem na mão agora, e coisas que não dá para carregar pelo Brasil inteiro. Então, quando eu falo, quando eu desenho numa lousa, quando eu mostro um slide, quando eu explico um PWM,
é muito lúdico, depende do cara desenhar na cabeça dele o que eu estou falando. Quando ele pega um gerador de PWM, que eu faço uma lâmpada piscar 1 ou 10 vezes dentro de 1 segundo, ou 100 vezes dentro de 1 segundo, e ele vê ela piscar, e ele vai aumentando o hertz, quantidade de pulsos por segundo. Quando hoje ele consegue aumentar a largura do pulso e mantendo a mesma tensão, e ele consegue ver a lâmpada acender mais forte e mais fraca, isso dá um ganho de 1 ano de experiência que ele teria que mexer, ler pra caramba, sabe? Fazer curso, tentar entender, desenhar. Quando ele pega o negócio acontecendo de uma forma muito didática, fica mais fácil dele assimilar. Fica mais fácil dele assimilar aquilo. Ele fala assim, cara, você tá de sacanagem que o PWM é isso. É isso. Antes eu via PWM no multímetro, via PWM no osciloscópio, mas eu não conseguia entender o que era PWM. Agora, com uma lâmpada, você me explicou uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. A lâmpada acendendo fraca é uma ventoinha girando mais lenta. Só que está usando o quê? 12 volts do mesmo jeito, como que pode? Mas quando você vê na mão e pega nas minhas bancadas lá, e o que é isso que eu vejo? Eu faço todo o meu conteúdo do YouTube, todo o meu conteúdo didático, de treinamento, para mim mesmo, quando eu tinha 19, 20 anos. Eu escrevo conteúdo pro Thales. Entendi. O que eu sabia naquela época? Com 19 e 20 você era eletricista. Eletricista. O que eu sabia naquela época, né? Estamos falando de 19 e 20, estou com 45, estamos falando de 26 anos atrás. O que ainda de fato eu sabia? Tinha, mas... mas não era popular, né? Não era... Desde 89 a gente já vê a Elegetronic rodando por aí, um pouco antes, Cagetronic e tal. Aí depois vem os Monza com EZK, vem... Não, EZK é Elegetronic. O Monza tinha um módulo EZK embaixo do limpador. Mas enfim, a gente vem evoluindo tudo isso. Na verdade, o Monza saiu com o Legetronic, bicho. Aqueles Monza Classic lá e tal. Aí depois veio o Monza Umbico, que aí já é outro sistema. Isso, agora entendi. Aí beleza, com conector LDL. E aí você vem daquilo fazendo o seu melhor naquela época, porque nós não estamos falando de uma época que não tinha internet. Certo? Cara que tinha um scanner, eu acho que era um por cidade, né, bicho? Cara, o scanner faliu um monte de oficina naquela época. Sabia disso? Não sabia. Porque o cara comprava o scanner, era um scannerzinho ainda com umas telas LCD de 2 linhas no máximo. Sim. E ali dava os códigos de erro. Que era a época. Né? É. Mal tinha leituras, né? O Monza já tinha. Código de piscada. Que era Coer, que eram os módulos, o CFI, FI. Mas enfim. Naquela época, quando dava assim, sonda, se aparecesse a palavra de qualquer sensor, o cara corria a comprar. Isso induziu ao erro. Teve cara que faliu por causa de scanner. Nunca me esqueço de um cara na época, acho que ele pagou R$ 1.600 naquela época no scanner. Nossa, era um baita do dinheiro. Era um baita do dinheiro. E ele pagou e falou, cara, eu tô quebrando. Porque eu tô com caixas e caixas de peça que eu troquei e não resolveu, as peças são tudo cara. Então, assim, as pessoas até hoje, muita gente não sabe usar scanner. Verdade. Ele acredita que scanner escaneia. Eu recebo e-mail para aqui na oficina e, assim, como eu sou especializado em Honda hoje, é só e-mail sobre Honda. E os caras falam assim, não, que eu tô com problema no meu carro, assim assado, já levei no mecânico e não acende luz nenhuma no painel. Não, ele passou o scanner, não deu nada no scanner. Não, acendeu luz no painel? Não acendeu. Então não vai dar nada no scanner. Entendeu? E mesmo que deu no scanner, não significa que aquele é defeito, é o que você está falando. Mas até explicar isso para a pessoa é difícil. E em 2021, levando em consideração que essa pessoa é leiga, que ela levou num profissional, ela está só me replicando o que aquele profissional passou para ela. Entendeu? Então, quer dizer, tem profissionais hoje em dia que ainda estão nesse nível aí de... chegou com defeito? Pum. Compra o aparelho novo, o aparelho novo vai resolver. O seu carro não tem defeito, tá nada constando aqui. Não, o carro tá ruim de andar. O carro não anda. O carro não anda, mas não tem defeito. Se tivesse, ele tava acusando aqui. Porque você vê que a primeira coisa que eu escuto quando eu vou fazer consultoria, que a pessoa quer montar uma oficina, e eu sou sincero, mais da metade das pessoas que vêm fazer minha consultoria desistem. Desiste de montar a oficina? Desiste de montar a oficina, porque eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Eu não vou pintar o quadro aqui todo... Porque assim, qual é a história do cara que vai montar uma oficina? Não, porque meu pai tinha um Opala, ele mexia no Opala
e eu tenho saudade do cheiro da gasolina. Nossa. E eu tô agora com 40 anos de empresa e eu vou pegar minha aposentadoria e eu quero montar uma oficina. Lindo e maravilhoso. Se fosse na época do pai dele, que era Opala a tecnologia. Sim. Para você entrar na tecnologia atual, como que é falar? Vou trocar uma caixa de direção de um carro que tem direção elétrica. Vai ter que apresentar. Vai ter que apresentar. Aí não estou falando de equipamento. Então eu compro o equipamento. Não, você não entendeu. Esse equipamento faz esses aqui, esse outro faz aquele outros ali. E esse que faz aquele outro, você tem que ter uma liberação da montadora, que aí você vai ter que comprar um outro. Então assim, cara, a conta não fecha, não existe mais carburador é carburador. Você compra os reparinhos. Compra o reparinho. Não menosprezando quem mexe com o carburador, porque eu acho que é um negócio bem... Não, mas nós tínhamos 10 modelos de carburador? Por aí. Isso, e hoje não. Hoje você tem 1.727 milhões de variáveis, de softwares, de procedimentos. Hoje, se eu der um scanner original de montadora na mão de qualquer mecânico e não der um treinamento na montadora para usar aquele scanner, ele faz caquinha no carro. Porque ele ganha tantas funções que para ele fazer uma caquinha é 2 segundos. Entendi. Entendeu? Então assim, cara, tá desumano. Se não tem internet, nós estávamos na roça. Você acha que isso é um fator que colabora para ter mais oficinas especializadas no futuro? Tipo a minha, por exemplo. Eu não me especializei por esse motivo, mas eu visualizo, dentro da minha humilde visão, que no futuro, e esse futuro pode ser 1, 2, 5 anos no máximo, eu não diria mais do que isso, mais oficinas vão se especializar numa marca só, para evitar isso daí, porque vai chegar um ponto que o cara simplesmente vai enlouquecer e não vai conseguir dar conta de tudo. Não tem como não ser assim, posso ser sincero? Não tem como não ser assim. A única forma de dar certo vai ser a oficina se especializar ou numa marca ou num sistema. Só em ar-condicionado, só em sistema de exaustão, só em sistema de admissão, só em cabeçote, motor, só em suspensão, sabe? Ou só numa montadora. Não dá mais para o cara falar assim, eu atendo nacionais, importados, suspensão, eletrônica, funilaria, pintura, freios, direção elétrica, blá, 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 blá. Na verdade, nunca deu, né? O cara... Deu até os anos 90. Começo dos anos 90 deu. Dali para frente desandou de um jeito. Só que pouca gente, quando a pessoa vai montar uma oficina e ela vem fazer consultoria comigo, eu falo para ela como funciona a contratação, como funciona o comportamento do ser humano e não do mecânico, do ser humano, como que funciona o mercado, como que está a disponibilidade de mão de obra, como que funcionam as tecnologias atuais. E aí eu falo para ele, cara, você vai ter que buscar uma especialização e você tem que começar com um certo mix de produtos que você vai dar conta de fazer. Certo. Só que a primeira coisa, entendi, mas qual é o scanner que eu compro? Aí eu falo, cara, compra um elevador primeiro. Entendi, já vi o elevador aqui. Mas voltando, e o scanner? A famosa cachaça, né? O famoso videogame dele. Ele acha que ele vai comprar um aparelho, vai colocar no carro, vai começar o dinheiro, vai começar a cair no banco. Não que não tenha que ter um scanner, mas às vezes... Tem que ter 3. Entendeu? Complicado.